Agora há pouco eu tava me preparando pra roda e pra tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu sempre acredito que a boca fala de alguma coisa que o coração tá cheio, né? De que o coração tá vivendo, que o coração tá experienciando, que o coração tá sentindo. E aí hoje eu me peguei em várias situações sentindo medo. Medo, né? A gente pode ter medo de tanta coisa, medo de viver, medo de morrer, medo de adoecer, medo de mudar, medo de transformar, medo de deixar alguma coisa para trás, medo de se abrir para o novo. E eu vejo que o medo é uma coisa que assombra muita gente em determinadas fases da vida. Não é sempre que a gente vai viver com medo, né? Pode ter situações que a gente sente mais medo, situações que a gente sente menos medo, tá mais confiante, mais tranquilo. E não importa se esse medo é um medo que a gente pode olhar e falar que é pequeno, por exemplo, um medo de algum animal, tem muita gente que morre de medo de barata, ou um medo que a gente pode considerar grande, né, como um medo de morrer. O medo, quando ele está em excesso dentro da gente, ele paralisa a gente, independente do que for, né, do que se tratar esse medo. E aí eu pensei o quanto o medo nos convida a confiar, né? Justamente quando você tá ali, passando por uma situação que você tá sentindo muito medo, que você não sabe o que vai acontecer, que a sua cabeça tá te dizendo que o pior vai acontecer ou que não vai ter uma saída, você tá recebendo um convite para fortalecer a sua fé, para você aprender a confiar, né? Para relembrar dessa força que existe dentro de você. Como eu sempre falo aqui nas rodas, já falei várias vezes e não me canso, a vida traz situações que muitas vezes a gente nem reconhece que é a gente que está pedindo, né? Se eu falo, dai-me coragem, dai-me paciência. Como que é que a gente vai aprender paciência se não passando por uma situação que a gente precisa ser paciente, né? E como que é que a gente vai aprender a confiar se não passando por uma situação que a vida exige confiança? Quando você não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem como você fazer nada, só te resta confiar. É nesse lugar que talvez você sinta mais medo, mas também é nesse lugar que você vai aprender a despertar a sua fé. Então eu tenho visto muito isso, assim, que às vezes a gente quer, né, que na vida não aconteça nada, que a gente fique só vivendo, feliz, com as coisas dando certo, saindo do jeito que a gente gostaria. E aí eu vejo que também a gente não aprende nada, porque é justamente nos momentos difíceis, desafiadores, de provação, que a gente está aprendendo esses valores, que a gente está despertando dentro da gente, trazendo à tona coisas que de fato nos fazem um ser humano melhor. É para isso que a gente está aqui. E é por isso que a vida tantas vezes nos coloca em lugares desconfortáveis. Porque é justamente quando eu estou apertado dentro do casulo que eu preciso encontrar ferramentas para aprender a voar. E aí, depois no voo, surgem outras questões, né? O medo de cair, o medo de não conseguir chegar até lá em cima, o medo do que as pessoas vão pensar do nosso voo. Então, em cada fase das situações que a gente passa, a vida está exigindo que a gente descubra algo diferente em nós, algo novo em nós, sabe? Que desperte algum novo sentimento, que desperte um novo entendimento. E aí a gente vai aos poucos percebendo que de fato não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus, que nada que acontece nessa vida é por acaso, que o acaso não existe em um mundo que é feito de energia. E aí, olha só, todos esses pensamentos vieram através de eu perceber o meu medo e pensar de onde que ele poderia estar vindo, né? De onde que ele estava entrando. Eu particularmente morro de medo de avião. Morro de medo de avião, gente. É uma coisa assim que eu não consigo colocar o tamanho, sabe? É uma coisa que eu sinto. E aí, quando eu pensei, nossa, mas que bobeira, eu pensei, não é bobo. O medo tá ensinando a gente a confiar. O medo tá nos convidando a entregar, a confiar, a aceitar, agradecer e tudo isso que a gente compartilha aqui. E aí, uma outra coisa que me veio nessa reflexão do medo é que o medo sempre é em relação ao desconhecido. E a vida é desconhecida. A vida é uma grande experiência que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. E não sabe mesmo, a gente acha que a gente sabe. Aí quando acontece alguma coisa que foge totalmente do esperado, a gente percebe, poxa, a vida é um sopro. Só que a gente não precisa esperar acontecer alguma coisa tão diferente, tão fora da nossa expectativa para perceber que a vida é um sopro. Se a gente traz isso como uma realidade, né, e assim, você se autoconvida a viver o momento presente,
A gente não precisa esperar que a vida surpreenda a gente com uma novidade para entender que cada momento importa, que cada minuto é importante. E o que mais que eu pensei em relação ao medo que me fez assim sentir? Que como a vida é desconhecido, a gente está constantemente saindo do conhecido para o desconhecido. E por que o desconhecido assombra a gente ao invés de despertar o sentimento de bem-aventurança? Né? Tipo uma aventura, cabelos ao vento, vamos viver, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, que a gente possa expressar o nosso amor hoje, que a gente possa falar hoje, que a gente possa perdoar hoje. Se tem uma coisa que esses últimos 2 anos nos ensinou, foi isso. Quando a gente lida com situações, principalmente de perda de pessoas que a gente ama, pessoas que estavam aqui hoje e de repente, né, não estão mais, chegou a hora, fazem a passagem para o outro plano, tudo isso vai nos fazendo despertar e a gente precisa levar isso com a gente. É como se na nossa bagagem ficasse não o peso da perda, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos, mas principalmente o ensinamento precioso da vida, porque morte e vida caminham junto. Amor e dor muitas vezes caminham junto. Então, como que a gente vai fazer para ressignificar todo esse medo e entender que a vida é desconhecida e que nós é que somos os responsáveis por trazer esse olhar de bem-aventurança? E quando a nossa energia está mais baixa, quando a nossa energia está mais densa, quando acontece alguma coisa que a gente não gostaria, né? A gente está passando por um problema, por um desafio, eu vejo que é muito mais fácil desse medo carregar a gente. Quando eu tô forte, quando eu tô fortalecida, que eu tô ali confiante e eu tenho um medo, talvez esse medo não ocupe um lugar tão grande dentro de mim. Mas outras situações podem acontecer da minha energia tá baixa e aí eu sinto um medo e esse medo chega levando tudo, inclusive eu. É como se viesse um pensamento, porque na maioria das vezes o medo ele vem de um pensamento, né? Eu penso que alguma coisa vai dar errado, eu penso que alguma coisa vai acontecer, eu penso que vai fugir do meu controle e aí de repente eu agarro nesse pensamento e vou embora com ele. É igual uma nuvem que passa no céu. Assim são os nossos pensamentos. As nuvens estão andando, os pensamentos estão passando. Só que eu posso simplesmente olhar e deixar a nuvem passar, ou eu posso agarrar na nuvem e ir embora com ela. E quando eu vou embora com essa nuvem, eu deixo de estar aqui. Sendo que o único lugar que eu preciso estar é esse, porque é o único lugar que existe. Tudo isso que leva a gente embora para o passado, para o futuro, para tempos que já aconteceram ou que ainda vão acontecer, não existe. Porque o único momento que a gente tem é esse. E eu sei que essa reflexão, ao mesmo tempo que ela parece ser super simples, ela é super difícil, porque ela é super profunda e ao mesmo tempo super superficial. Mas veja bem, não existe outro tempo senão esse. Então, se o meu pensamento me leva para um lugar, é uma ilusão, é uma criação de uma hipótese, de um e se eu tivesse feito diferente, e se isso acontecer, quais são as possibilidades, e se der errado, e se desse certo. Tudo isso vai nos distraindo. E essas são as distrações que a mente faz, que nos geram ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tristeza, justamente porque a gente vai vivendo em tempos que não estão aqui, não é o que a gente está experienciando. A falta desse estado de presença, né, que é onde eu entendo que esse é o lugar que eu tô, essas são as circunstâncias que estão ao meu redor, a falta desse lugar é justamente o que gera muitas vezes toda essa ansiedade, todo esse aperto no peito, todo esse medo do desconhecido.